E agora tem uma super aventura! No quadro Como Funciona de hoje, vamos visitar a Casa das Borboletas. Quem aí já viu um borboletário? Amiguinhos, já estamos aqui dentro do Musa e agora vamos ao borboletário. Bora saber como essas amiguinhas vivem? E olha, eu já tô de borboleta! Vem comigo! E o nosso guia de hoje é o tio André. Ele vai nos apresentar o borboletário. Vamos lá? Vamos! Já chegamos aqui no borboletário, tem muitas borboletas super lindas. E tio, qual o horário que as borboletas estão mais ativas? Também tem as que estão mais quietinhas. Então, Alexa, o horário que as borboletas ficam mais ativas é no horário em que o sol está mais incidente, ou seja, as borboletas elas precisam de sol para poder tá se movimentando, para poder estar tendo em atividade. Então, o horário que a gente vai ver mais borboletas é o horário da manhã e da tarde, que são horários que o sol está mais incidente. Que legal, amiguinhos! E as borboletas se alimentam de quê? Então, as borboletas elas têm grupos que se alimentam de recursos florais, que a gente vai ter pólen e vai ter néctar. E a gente também tem as borboletas que se alimentam de fruta fermentada, no caso a fruta que está em decomposição. Então a gente vê mais essas borboletas que se alimentam de fruta na floresta, mas as outras também tem na floresta, mas a gente encontra mais delas se alimentando de flores. Mas a gente tem um grupo também que se alimenta de fruta. Tio, eu tenho mais outra pergunta. Eu percebi que aqui no borboletário tem esses potinhos aqui, ó, rosa. E o que eles são? Eles são néctar artificial. A gente produz uma solução de néctar artificial no nosso laboratório do Musa para a gente poder alimentar as borboletas, porque tem dias que tem flores que não abrem, então a gente precisa do néctar delas para elas se alimentarem, né? Nós temos borboletas que se alimentam de néctar, como eu já tinha falado para você. Então a gente tem esses bebedouros mais para a alimentação delas. Entendi. O borboletário é muito lindo e tem várias flores. Tio, qual é a borboleta maior que tem aqui no Musa? A gente tem a borboleta maior que se chama olho de coruja, popularmente, mas a espécie dela é a cáligo. A gente tem exemplar dela aqui no nosso borboletário. E quais tipos tem aqui no Musa? A gente tem diversos tipos de borboleta, dependendo muito da espécie, entendeu? No nosso borboletário a gente tem algumas espécies, mas na natureza, na reserva Duque, a gente tem muito mais espécies de borboleta. Que legal, amiguinhos! Eu adorei saber mais sobre as borboletas. E vocês, amiguinhos? E uma curiosidade, amiguinhos, esse local foi montado especialmente para as borboletas. E tio, o senhor pode explicar como foi montado, desenvolvido? Posso sim, Alexa. Bom, o nosso borboletário ele foi desenvolvido especialmente para as borboletas que estão aqui dentro. Então ele é um ambiente propício para elas. A gente tem aqui várias plantas, vários tipos de árvores que são especialmente para elas poderem fazer o ciclo dela de borboleta, né? No caso, o ciclo todo delas, desde o ovinho até virar uma borboleta. Então, a gente tem aqui várias borboletas, várias espécies de vários tipos de plantas que as borboletas vão utilizar, que são as plantas hospedeiras dela. Então, elas escolhem uma planta específica para elas e é onde elas vão colocar os ovinhos para poder ter os filhotinhos dela. Então, o nosso borboletário ele foi criado justamente para isso. Todas as plantas que tem aqui dentro têm a função para as borboletas. Que legal! E qual é a planta hospedeira da olho de coruja? Bom, a gente tem aqui algumas das hospedeiras da olho de coruja. A gente tem, por exemplo, essa bananeira, que é hospedeira da olho de coruja. A gente tem também aquelas marantáceas, que também são hospedeiras da olho de coruja. Ela é uma borboleta que tem vários tipos de plantas que ela pode ovipositar os ovinhos dela que vão nascer filhotinhos. Então,
ela é a mais diversa daqui de dentro. Que incrível! E aqui, dentro desse borboletário, tem ovinhos de borboletas? Tem sim, é só a gente procurar. Olha, bem pequenininho! E o senhor falou do ciclo das borboletas. Como é o ciclo delas? Então, o ciclo da borboleta começa desde o ovinho, quando outra borboleta vem e ovoposita o ovo dela em uma planta. Essa planta, como eu falei, tem que ser a hospedeira dela, é uma planta específica da espécie dela. E aí, a gente passa por algum tempo, e aí o ovinho ele eclode e nasce uma lagartinha. E aí a lagartinha, ela vai comer aquela folha, que é a da hospedeira dela, e aí até ela entrar num processo que a gente chama de pupa, que é o processo que a gente conhece mais especificamente como casulo. Mas para a borboleta a gente conhece como crisálida, que é o localzinho onde ela fica ali fazendo a metamorfose dela. E aí depois disso, depois de algum tempinho, ela eclode e vira a borboletinha que a gente vê voando por aí. Que legal, o ciclo delas é muito divertido. E, gente, aqui tem borboletas super lindas. Eu estou apaixonada. Olha que fofinho esse lago. Esse lago serve para elas se alimentarem? Por que esse laguinho tá aqui? Então, esse lago aqui, ele serve para a temperatura do ambiente, no caso para deixar um pouco mais úmido, e também para a gente meio que imita um pouco do ambiente da floresta. E na floresta a gente também tem rios, a gente também tem igarapés. Então, a temperatura, a umidade da floresta vem também dos rios, dos nossos lagos. Então, aqui dentro do borboletário a gente também faz essa questão da temperatura para que as borboletas tenham um clima ameno, um clima bom para elas. Amiguinhos, vocês gostaram? Eu amei conhecer mais sobre as borboletas. E eu vou terminando por aqui a reportagem. Muito obrigada, tio André. E um beijão da Alexa. Até a próxima aventura!